Olá pessoal, como estão vocês? Eu espero que bem. E hoje é dia de falar aí do final, da corrida que marcou o final da primeira metade de temporada. Aí vamos para as férias da Fórmula 1, né? São mais ou menos 3 semanas de pausa. Tem essa semana, mais 2 de pausa, e aí a Fórmula 1 retorna lá no final de agosto, no último final de semana de agosto. Mas antes de falar um pouquinho aí da Fórmula 1, a gente vai falar um pouquinho da Fórmula 3 e da Fórmula 2, que nesse final de semana os brasileiros brilharam nas duas categorias, começando pelo Caio Collet, que venceu no sábado, numa corrida extremamente confusa, e ele conseguiu aí se garantir num 5º lugar no domingo em um duelo bem interessante ali na reta final de corrida. Foi um belo desempenho do Caio Collet no final de semana, ele estava precisando de um final de semana assim. Vitória no sábado, foi muito bem ali, fez uma bela ultrapassagem e um belo duelo ali nos metros finais. Com esses resultados do final de semana, ele garantiu o 10º lugar no campeonato, pelo menos por enquanto, né? Um dos pilotos que duelava com o Caio Collet ali pelos pontos no final da segunda corrida era a Sophia Flörsch, a única mulher na categoria, e ela conseguiu os primeiros pontos dela na categoria, com o 7º lugar, 6 pontinhos para conta dela, então vale a pena fazer esse pequeno registro aqui, né? Ela tem tido um pouco de dificuldade, está correndo pela PHM Charrus ali, então tá meio complicado ali de marcar pontos, mas dessa vez ela conseguiu arrancar um bom desempenho desse carro da PHM. Falando de um outro brasileiro, Gabriel Bortoleto, que tá ali ó, pertinho do título. Nesse final de semana foi a Tour da Agonia para ele não conseguiu classificar bem, de final de semana não deu certo para o piloto da Trident, classificou em 15º, ficou fora da inversão do grid, com isso ele se envolveu em vários duelos ali, daquele meio de pelotão, e aí na primeira corrida acabou abandonando por um toque, e na segunda corrida terminou em 11º. Ficou fora dos pontos nas 2 corridas, mas o mais importante, os adversários não conseguiram descontar tantos pontos de uma forma significativa a tirar a possibilidade de título de forma confortável dele lá na Itália, no retorno da Fórmula 3 depois das férias, né, já em setembro. Ele precisa apenas de um pontinho para ser campeão, e se duvidar, dependendo das condições, ele pode ser campeão antes mesmo das corridas, dependendo aí dos resultados da classificação para a corrida de domingo, né? Então o Gabriel Bortoleto está confortável mesmo com toda essa Tour da Agonia que ele teve na Bélgica. Na Fórmula 2 a gente teve a vitória do Enzo Fittipaldi no sábado, e essa corrida aí teve um componente aí de sorte com competência, né? Sorte porque o Jehan Daruva lá perdeu aquele headrest, né, a proteção ali de cabeça, teve que abandonar a corrida por isso, e depois competência porque ele soube gerir muito bem os pneus dele nessa corrida, foi para cima do Richard Verschoor já na reta final de corrida e fez a ultrapassagem na penúltima volta da corrida, garantindo assim a vitória. Na corrida de domingo, o Enzo Fittipaldi andou muito também, mais uma vez ele conseguiu um belo desempenho, duelou bastante, principalmente com o Zane Maloney, que é companheiro de equipe dele. Teve um componentezinho de azar, assim, porque ele estava esperando o safety car vir, aí quando ele parou, fez a parada, perdeu algumas posições de pista porque o pneu estava gelado. Nessa corrida foi muito importante isso. Na volta seguinte veio o safety car que ele estava esperando e acabou que se ele consegue parar com o safety car, ia acontecer meio que aconteceu com o Jack Durham, que conseguiu pular ali nessa segunda corrida para as primeiras posições e disputar a vitória. A sorte dessa vez veio por causa das punições dos adversários que estavam na frente dele, e aí com essas punições ele, que terminou na pista em 5º, subiu para o 3º lugar e foi para o pódio nessa segunda corrida. Então 2 pódios para o Enzo Fittipaldi no final de semana, um resultado bem importante. Agora ele é o 7º colocado no campeonato da Fórmula 2. Bom, falando agora para valer da Fórmula 1, Max Verstappen varreu o final de semana. Só não pegou o ponto da melhor volta do domingo, né? Porque o Hamilton conseguiu ali na última volta, né? Ele trocou pneus, fez aquela tática que o Verstappen gosta de fazer para conseguir esse pontinho na melhor volta. O único vacilo do final de semana, é difícil até encontrar um vacilo no final de semana da Red Bull e do Max Verstappen, mas dessa vez teve, que foi justamente a demora na troca de pneu, né? De componente de pneu de chuva ali, saído de chuva aí para o intermediário, logo nas primeiras voltas da corrida sprint. Isso foi determinante para ele perder a liderança da prova, cair para segundo, mas depois ele nem teve dificuldade de ultrapassar o Oscar Piastri, que foi o único que gerou algum problema para ele nesse final de semana. Com esses resultados, né, com as 12 vitórias em 12 corridas, a Red Bull já consegue
melhor marca de início de temporada da história, né? Isso ninguém conseguiu até hoje, uma sequência tão grande. Já são 13 vitórias consecutivas da equipe taurina, rubro-taurina. E como eu falei isso já na semana passada mesmo, a Red Bull já está ampliando aí as marcas de maior número de vitórias consecutivas, né, na história da categoria. Um outro personagem do final de semana que a gente pode destacar é o Oscar Piastri mesmo. Ele teve seus altos e baixos. O alto veio justamente no final de semana, no sábado, né, quando ele conseguiu o segundo lugar na classificação para sprint e depois o segundo lugar na sprint, ainda deu uma liderada na corrida. Antes do Oscar Piastri, outro piloto que tinha liderado voltas na temporada de estreia tinha sido o Esteban Gutierrez com a Sauber lá atrás, mas dessa vez o Piastri conseguiu andar muito bem ali na frente, tudo como já tinha feito nas corridas anteriores. O problema dele veio no domingo, já na largada. O Sainz, eu acho que foi culpa do Sainz fechar demais ali a tomada da La Source e tirou os dois da corrida, né? Os dois únicos abandonos da corrida vieram desse toque. Piastri já abandonou logo na primeira volta, o Sainz ainda chegou na metade da corrida para abandonar, estava se arrastando na pista, não conseguiu fazer muita coisa. Vamos falar um pouquinho dos campeonatos aí de pilotos. O Max Verstappen é líder do campeonato com 314 pontos contra 189 do Sérgio Pérez. O Pérez ainda tem o Alonso com 149 pontos, tem 40 pontos de vantagem para o Alonso e o Sérgio Pérez. Essa é a vantagem da Red Bull no campeonato de pilotos, né, desse ano. O Hamilton por pouquinho não pegou o terceiro lugar, tem 148 pontos, né, um pontinho aí atrás do Fernando Alonso, mas já nas primeiras corridas da segunda metade da temporada isso deve mudar. O Leclerc tem 99, empatado com o Russell, bem interessante esse empate aqui. Aí Sainz em sétimo, Norris em oitavo, em meio isolado agora, né, o Sainz na caça do Leclerc e do Russell. E aí o Stroll tem 47 pontos e o Ocon tem 35 pontos. Deixa eu ver o campeonato de construtores. Red Bull tem 503 pontos. Mais uma vez, o Verstappen sozinho lidera o campeonato de construtores. A Mercedes tem 247, Aston Martin 196, Ferrari 191. A briga agora esquentou de vez aí entre Aston Martin e Ferrari. E a gente deve ver a Ferrari passando a Aston Martin aí pelo desempenho que a gente tem visto nas últimas corridas. A McLaren tem 103 pontos, isolada nesse quinto lugar. A Alpine é a sexta, também isolada nesse sexto lugar, com 57 pontos. Williams, Haas, 11 pontos, as duas. A Alfa Romeo com 9 pontos. E a Alfa Tauri, 3 pontinhos. Ganhou um pontinho nessa corrida, né? Fórmula 1 tem mais metade de campeonato, ainda são mais 11 etapas, voltando com Holanda e Itália, né? Holanda nos dias 25 a 27 de agosto, entre esses dias, no final de semana seguinte, a gente tem a Itália. A Fórmula 2 tem mais 3 finais de semana, Holanda e Itália, e lá em Abu Dhabi, a Fórmula 3 tem só mais o final de semana da Itália, tem uma pausa ali de um mês mais ou menos. Amanhã tem mais um vídeo aqui no canal sobre a final da Fórmula E, né? Acabou a temporada da Fórmula E e fique ligado que amanhã tem mais um vídeo aqui no canal. Eu peço para você seguir as nossas redes sociais, estão todas na descrição aqui do vídeo, né? Por lá tem soltado alguns recortes de vídeos, dos nossos vídeos aqui, outras coisinhas também. Eu peço para você acompanhar, ver o que tem aqui de redes sociais nossas, mas peço também para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Essa ajuda de vocês é sempre bem importante para a gente. Para o crescimento do canal, a gente está correndo atrás da monetização, então essa ajuda de vocês é sempre bem importante. Eu vou ficando por aqui e fique ligado com a gente!